Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras manifestantes. Bom, a leitura de hoje para mim tá muito especial porque eu estou sentindo muito forte essa energia de renascimento que a gente teve na Páscoa, né? E, e desde que eu estava pensando na leitura de hoje, eu já sentia que ia ser sobre renascimento, eu já sentia que ia ser sobre a sensação de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? E então temos a leitura hoje, né? Vamos falar sobre renascimento, vamos falar sobre fé, sobre acreditar naquilo que a gente não enxerga, tá bom? E eu sinto que a leitura hoje vai ser mais objetiva, mas eu sinto que tem um motivo para isso acontecer também. O fato da gente repensar um pouco nas prioridades da nossa vida, né? Qualidade versus quantidade hoje de um jeito diferente. Porque nós seres humanos somos muito focados na quantidade das coisas, né? Na quantidade que a gente recebe, na quantidade das coisas que estão dando certo na nossa vida, né? Na quantidade das coisas que a gente entrega também, a gente está sempre querendo fazer mais, entregar mais, resolver mais. E por que algo aparentemente pequeno, né, não pode ser de grande significado e não pode ter grande preenchimento na nossa vida também? Né, sinto que eu já tô falando só leitura já, borboleta. Então, né, como sempre, nada é acaso. Deixa eu falar as cartas que estão aqui pra gente continuar. A gente tem o 10 de copas, o 2 de paus e o 5 de ouros, de pentáculos. E aí, borboleta, eu continuo essa história da qualidade versus quantidade hoje, quando se trata das coisas que a gente tem e realiza na nossa vida e também faz na nossa vida, né? Esse 10 de copas, ele traz muito, assim, aquela certeza de que a gente tem tudo que a gente precisa. E ele traz um relembrar, assim, de que a prosperidade não é somente o dinheiro na conta, as coisas que a gente paga, as coisas que a gente compra. Prosperidade é sobre a gente estar sentado nessa mesa de piquenique e veja, são 3 pessoas visualmente aqui, né? A gente tem um casal, uma criança grande e tem um bebê, né? Não vou considerar que o bebê vai tomar da taça, né? Porque provavelmente desse tamanho ele só tá mamando, né? Mas assim, a gente tem 10 taças cheias e são 3 pessoas potenciais aqui que tomariam essas taças. Uma mesa farta, uvas, abundância. O casal aqui tá sorrindo um para o outro, né? A criança maior tá ninando a criança menor em plena harmonia. Você vê as águas correndo, as coisas acontecendo, as coisas fluindo. E isso é prosperidade. A gente se sentir assim muito farta, a gente se sentir bem, a gente tá se relacionando bem com as pessoas. Porque me fala, provavelmente você já passou isso na sua vida, borboleta. A sua conta do banco super boa, você às vezes com um trabalho muito legal, bem remunerado, ou então se você trabalha por conta própria, com clientes, abundância, etc. Veja se você já esteve nesse cenário de abundância financeira, muito boa, muito próspera, mas em paralelo o seu coração estava apertado, porque você brigou com a sua mãe, ou você brigou com seus filhos, ou você terminou um relacionamento, ou você está lidando com pessoas difíceis na sua vida, no seu trabalho, você discutiu com alguém no dia anterior e aí você está indo trabalhar com o coração na mão, porque a discussão não ficou bem resolvida, não ficou alinhado e quando a gente não se resolve com outra pessoa, a gente fica com aquele coração na mão até conseguir sentar para conversar com a pessoa.
Você já se viu num cenário assim, borboleta? De bolso cheio e coração apertado, né? E, e aí eu sinto que a renovação é para você começar a olhar de olhos mais abertos mesmo, né? Isso na sua vida, que você é amparada, que você é bem cuidada a todo momento e que às vezes você tá tão focada num determinado objetivo que você não consegue enxergar que tem outra coisa precisando da nutrição, né? E que a verdadeira nutrição do nosso ser superior, né? É a gente se sentir bem por completo. É a gente ter sim a conta do banco recheada, porque eu amo dinheiro, né, borboleta? Eu sei que você ama também. Mas chegar em casa e poder conversar com as pessoas de uma forma alinhada, se relacionar com pessoas de forma saudável, ter a geladeira cheia, o seu corpo funcionando plenamente, você com disposição para levantar, você com disposição para brincar com seus filhos, tudo isso é abundância. E, e aí eu sinto, borboleta, que às vezes parece que para você ter uma coisa, você tem que abdicar da outra. Mas você não tem que abdicar da outra. Uma coisa caminha com a outra. E eu tô te falando isso porque às vezes, quando a gente acha que não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? A harmonia emocional e alinhamento material, a gente fica meio que em cima do muro, né? A gente fica achando que não tem escolha, que tem que fazer de determinado jeito para chegar em algum lugar, que tem que ser assim para estar alinhado dentro de casa, mas não tem que ser. E eu tô te falando tudo isso, borboleta, porque pode ser que no seu coração hoje você esteja dividida entre um caminho ou outro, fazer de um jeito ou de outro. Fazer aquilo, começar alguma coisa ou não começar, seguir adiante ou não seguir adiante. Eu sinto que em alguns momentos o seu coração ele está em dúvida. Ele está em dúvida sobre caminhos. E tá tudo bem você se sentir em dúvida, né? Mas em algum momento você vai precisar escolher. E, e para você conseguir escolher, você precisa ter mais fé de que você vai ser amparada. Eu sinto que várias vezes a gente está falando aqui de formas diferentes, com palavras diferentes sobre salto de fé. E eu sinto que é Deus, é Jesus Cristo reforçando isso em vocês de jeitos diferentes para que isso entre em vocês mais e mais e mais e mais. No sentido de vocês sempre lembrarem que não é sobre um caminho ou outro, não é sobre uma coisa ou outra, não é sobre você ter que escolher de um lado e perder do outro. Não existe perder na nossa vida. Existe redirecionamento, existe caminhos mais alinhados, existe escolha. E a gente ter tudo isso não significa que do outro lado a gente está perdendo. A gente sempre está ganhando alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. E por isso não faz sentido a gente ter tanto medo de seguir um caminho, de escolher, de começar, de investir, de ir lá e resolver e fazer. Não precisa mais ter medo de errar. Não precisa mais, borboleta, ter medo de dar um passo de fé, de ter esperança, de entrar naquilo, naquela situação, naquela relação, naquele emprego, naquela criação com insegurança e medo, porque de qualquer jeito que você esteja entrando, você está ganhando. Não existe ganhar e perder, borboleta. Na
unicidade de Deus, na mandorla que a gente vive, Santíssima Trindade, a gente sempre está ganhando. Escolher na nossa vida qualquer caminho, a palavra escolher já é a gente entrando naquela vulva energética, né? Já é a gente unindo as polaridades. Porque a palavra escolha é a gente tendo coragem de ir lá e fazer o que a gente sente que tem que fazer naquele momento. Que com certeza cada fase da nossa vida é de uma forma mais consciente. Então, borboleta, uma hora você vai ter que escolher. Uma hora você vai ter que dar um salto de fé. E lembre que isso vai te levar para algo mais alinhado, vai te levar para algum lugar. Não tenha medo, não se questione do lugar que aquilo está te levando, se você está fazendo certo, se está ficando perfeito, se está ficando bom. Eu sinto que tem borboleta aqui na noite fria do inverno, sabe? Vendo que tem uma casa quentinha ali, mas assim, eu não sei se eu vou bater nessa porta porque eu não sei se eu vou ser acolhida. E como é que você vai saber se você vai ser acolhida se você não bater na porta? Você tem que tentar, você tem que fazer, você tem que acreditar mais em você, nas suas palavras, no seu direcionamento interior, no que o seu corpo está dizendo para você fazer nesse momento, né? Semana passada a gente estava falando muito sobre os porquês, né? E eu sinto que essa leitura é uma evolução daquilo que a gente estava conversando, né? Deus está falando assim: olha o significado real de fartura na sua vida. Olha o significado real de abundância e escolha sem medo. Escolha sem medo, minha borboleta. Então é isso, né? O que eu posso te dizer é, se você tem medo se a porta vai abrir para você ou não, eu tenho certeza que a porta vai, porque se ela não abrir, não era a porta certa para você entrar. Tá bom, minha borboleta? Espero que essa leitura faça sentido para você, contribua de alguma forma. Qualquer coisa, estou aqui para hablarmos. Que Deus te abençoe infinitamente, que a sua semana seja maravilhosa, viu? Um beijo, fica com Deus, até mais.